Poder sentar. Aleluia. Pai do Senhor para os irmãos. As horas já estão bem avançadas. Peço que os irmãos abram em Números capítulo 13. Vou ler alguns versículos. Peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, para que nós possamos expor os textos e explicá-los. Números capítulo 13, nós vamos falar de uma história em que a murmuração tomou lugar da fé, a alegria perdeu e o medo entrou, e onde era para ser só bênção, acabou sendo uma trágica sentença de morte, e que nós possamos aprender com essa lição, que o caminho de Canaã é para todos, mas a escolha de estar lá é nossa. Deus deu a escolha de estarmos em Canaã celestial para todos nós, para a igreja, mas a escolha é nossa. Então vamos à leitura, eu vou ler alguns versículos iniciais aqui, depois eu leio os outros. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Glória a Deus. Por enquanto até aqui, irmãos. Aqui é a história que os irmãos já estão, na grande maioria, cansados de saber essa história, em que Deus tirou o povo lá da escravidão do Egito e os prometeu que iam lhe colocar numa terra onde manava leite e mel. Então aqui, irmãos, chegou a hora. E o povo viu todos os milagres ali feitos por Deus. Todo o livramento, as pragas do Egito, o mar abrindo, a coisa que os irmãos já conhecem de cor e salteado. E o que acontece aqui? Quando Moisés manda os 12 espias para ver Canaã, já começa uma incredulidade, já começa errado aí. Porque Deus não estava com eles, não foi Deus que prometeu, Deus não disse que a terra era boa, Deus não disse que lá tinha leite e mel, ia ser deles, eles iam tomar aquela terra do povo. Deus disse, prometeu. Então por que enviar homens, líderes, para ver se realmente Deus estava falando a verdade? Nós vamos entender o ponto aí do começou errado já essa história. E o texto, irmãos, não tem como a gente só explicar o texto em si como uma mera história que aconteceu lá com o povo de Israel. Deus quer o quê? Que o pregador traga essa história e a aplique para que nós não cometamos o mesmo erro que Israel cometeu. O que acontece aí? Foi uma desobediência a Deus. O plano de Deus era o quê para o povo de Israel? Que eles entrassem, possuíssem a maravilhosa terra de Canaã. Era deles, olha, de vocês. Olha só, passar por um mar, irmãos, que a água abre e você passa em pés secos, não molham nem os pés. As pragas que Deus enviou ao Egito. O que eles queriam mais? O que eles queriam mais? E mesmo assim, tem que mandar espias para ver se realmente é verdade. Como é a terra, se realmente é boa, quem são que está lá. Olha só, irmãos. Isso para nossas vidas. O que Deus prometeu para nossas vidas? Que se nós formos fiéis, aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos levará com Ele para o céu.
Essa é a promessa de Deus para a igreja. Certo? Essa é a promessa de Deus para a igreja. E nós temos também projetos, terrenos em nossas vidas. Coisas que nós queremos realizar aqui enquanto Deus não nos busca. E Ele também tem promessa para nós. Também tem promessa para nós. Então nós temos o quê? Que crer que Ele é poderoso para realizar também os nossos planos aqui na terra. Nos ajudar através da vontade permissiva dEle, através da sua vontade e do seu poder. Ou seja, através da nossa fé. Tem coisas que nós podemos conquistar que não está na nossa capacidade. Mas a nossa fé nos leva a isso. Nos leva a isso. Eu, na minha vida, tenho grandes experiências do que eu era e do que Deus fez através da fé em Cristo. Através da fé em Cristo, da mudança de muitas coisas que dependeu da minha atitude, da minha fé. Se eu tivesse se abalado, contestado, eu não teria conquistado. E isso eu não falo materialmente. Eu falo espiritualmente. Espiritualmente. Você ter a certeza de que a qualquer momento você pode partir, mas você ter a certeza de para onde você vai. Isso é o mais importante na vida do cristão. Mas isso não nos impede de ambicionar coisas boas aqui nessa terra. E esse Deus que estava lá agindo no povo, que se entristeceu com essa atitude de Israel, é o Deus que às vezes se entristece com nossas atitudes de incredulidade. Vamos continuar o texto aqui. Eu anotei aqui, irmãos, para eu acabar com muitos versículos. Vou ler o versículo 25 ao 27. Irmãos, quiserem acompanhar. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relatório do que tinham visto, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Até aqui, irmãos. Veja bem o que os espias falaram. Verdadeiramente, Deus tinha razão. A terra é boa, mana leite e mel, é maravilhosa. Olha o relato que eles deram. Olha o relato. Ou seja, o que eles estão dizendo para a congregação que estava ansiosa por ouvir? Deus não mentiu. Deus estava falando a verdade. E muitas vezes em nossas vidas, nós não acreditamos no que Deus tem para nós. Nós não achamos que somos dignos. Não achamos que somos capazes. E sabe por que nós não achamos que somos capazes? Porque nós confiamos na nossa própria força. O povo de Israel estava medindo a conquista pela força deles. Mas foram eles que abriram o Mar Vermelho? Foram eles que lançaram pragas no Egito? Eles não fizeram nada e foram libertos. Por que agora eles precisariam fazer? E às vezes a gente é desse jeito. Mas eu não tenho como. Eu não posso. Eu não tenho nem como passar nesse concurso. O camarada nem se inscreve. Logicamente você tem que se preparar, mas você tem que ter a fé que você pode passar. Você, o quê? Você tem que ter a fé em Cristo, se preparar, e Ele é muito maior que qualquer problema. Para realizar o que você deseja. Lógico que tem que ser com preparo, né? Eu vou fazer e só orar. Não, tem que se preparar. Mas a preparação junto com a oração é muito poderosa. Deus está vendo o seu esforço e pode realizar o seu sonho na vontade permissiva dEle. E aí, irmãos, eles dão esse relato. Olha, é maravilhoso, a coisa é boa. Olha, é para nós isso. Olha que coisa boa.
Você está vendo lá, você tem um projeto na tua vida. É bom, eu vi, nossa, é maravilhoso. Nossa, é para mim. Mas eu não tenho condições. Eu sou pequeno, eu não tenho condições. Nem financeira, nem intelectualmente, eu não tenho condições. Irmãos, o que tem de crente que conseguiu vitória pela fé, não pela capacidade? Aleluia. Tem. Eu conheço muitos que pela fé são pessoas bem financeiramente, pessoas que tiveram o casamento restaurado, casais que não tinham, que o médico disse, você não vai ter filho. Olha o problemão. A ciência dizendo, você não vai ser mãe. Aí Deus contraria tudo isso, e ela é mãe. Por quê? Acreditou na promessa do Deus de Israel, nesse Deus que eles rejeitaram, porque Ele não pode fazer o seu plano ser realizado. Vamos aqui, irmãos, vou ler agora aqui, o versículo 28 ao 29. Aqui vai dizer o porquê o plano às vezes não pode ser realizado. Vamos lá. Mas o povo, eles contaram da bênção, né? Primeiro contou a bênção. Agora eles começam a colocar o obstáculo e o problema. Nós somos assim. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus e jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Aqui, irmãos. Olha, até aqui eu li. Vamos observar aqui. Primeiro eles falaram da bênção. Agora eles começaram a colocar obstáculo. Não. Olha lá como aquele povo, olha, o povo é grande. O povo é violento. Não tem como vencê-los. Mais uma vez eles estão questionando Deus. Deus não disse totalmente a verdade. Que Deus disse que Ele nos prometeu a terra, como que a gente vai vencer esse povo aí? E nós somos assim. Deus prometeu que vai te abençoar. Mas quando chega o problema, esse problema nós dizemos com as nossas atitudes que esse problema é maior que o Deus que nós servimos. Como que esse problema toma a frente da tua fé, a incredulidade entra e você quer vitória? Não vai ter vitória. Pastor Rogério leu aqui, Romanos capítulo 8, o versículo 31 diz, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é maior que o nosso Deus? Mas ele também leu aqui, que a fome, a peste, nada poderá nos separar do amor de Deus. Aqui eu li algo que pode nos separar do amor de Deus. A murmuração. Eles começaram a reclamar. Irmãos. A murmurar. A bênção está aí pertinho de você. Canaã está logo ali. Mas a gente começa a olhar o problema maior do que o nosso Deus. A nossa fé começa a diminuir, a gente vai ficando pequenininho diante do problema. E nós temos um Deus gigante que opera maravilhas. E nós vemos esse Deus operando na vida dos outros e não opera na nossa, porque o nosso problema é maior que o nosso Deus. E Ele está dizendo para você e para mim essa noite, não tem problema que é maior que eu. Não há nada que eu não possa realizar. A vontade permissiva de Deus em nossas vidas sempre há um melhor. Ele tirou o povo do Egito para Canaã, que era o melhor para o povo, era algo inimaginário para aquele povo, e Ele também quer isso para nós hoje. Ele quer o melhor para mim e para você. Ele não quer que a gente adoeça, Ele não quer que a gente passe necessidade, Ele não quer nada disso. Mas se nós
formos acometidos de tudo isso, Ele quer que nós continuemos o adorando, o louvando, o servindo, e bendizendo o nome dEle, porque a murmuração vai fazer com que esse problema nos destrua. Às vezes nós temos um projeto na empresa que trabalhamos, mas a murmuração de acordar de manhã e reclamar do trânsito, reclamar da chuva, reclamar do horário, reclamar de tudo, essa murmuração impede as nossas bênçãos. E eu não estou falando isso, irmãos, porque eu também sou assim. Às vezes eu acordo chovendo de novo, e já é uma derrota. Nossa, que trânsito, só Jesus. Tudo reclama, tudo. E a Canaã está logo ali pertinho, mas as nossas murmurações, a nossa incredulidade está nos impedindo de chegar até lá. Está nos impedindo de chegar até lá. Impediu o povo de chegar até lá. Esse povo murmurador não entrou. E eles tinham promessa. Para quem gosta de ficar falando, quem tem promessa não morre não conhece Bíblia. Esse povo morreu e eles tinham promessa. Quem tem promessa não morre não, sem cumprir a promessa, murmura para ver. Se tu não vai, a promessa fica. Vamos continuar aqui, irmãos. Hoje é bênção. O pastor falou que hoje ia ser bênção. Ele falou aqui. Glória a Deus. Vamos ao versículo 30. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Irmãos, aqui é bem interessante. Deus sempre vai levantar alguém na minha vida e na tua vida, alguém de Deus, profeta de Deus, homem, mulher de Deus, para dizer: você vai conseguir, Deus é contigo, Ele te ama. Parece que hoje em dia não pode falar mais que Jesus te ama, né? É uma coisa... Mas Deus vai continuar levantando homens e mulheres para te animar, para colocar você, vai conseguir, tenha fé. Mas eu não vou conseguir ter esse filho. O médico disse que não tem como. Eu não vou ser curado. O médico disse que daqui para lá não tem mais jeito. Eu não vou conseguir essa porta de emprego. Eu não vou prosperar no meu trabalho. O meu casamento não vai dar certo. E Deus vai colocar pessoas dizendo: vai sim. Você vai ser abençoado. Você vai prosperar. Você vai crescer. Deus vai te abençoar. Deus vai te curar. Deus sempre vai levantar pessoas assim. Só que o inimigo também vai levantar pessoas desse jeito assim, que refutou Josué e Calebe. Não tem como, já era a derrota, está perdido, se nós formos lá vamos ser mortos, não tem como, nem com Deus a gente consegue, é o que eles estavam dizendo. Ou seja, Deus disse que a terra era boa, disse, né? Disse que manava leite e mel, realmente é verdade, mas não falou dos problemas, dos perigos. Quer dizer, então eles estão dizendo que Deus falou meia verdade. Meia verdade. E nós às vezes somos assim. As pessoas que estão nos colocando lá para baixo, parece que elas têm mais voz do que aqueles que nos colocam mais para cima. Nós demos mais ouvido à murmuração, aos fofoqueiros, aos invejosos, aos maldizentes,
do que aos homens e mulheres de Deus que querem o nosso bem. Nós não ouvimos mais o conselho do pai e da mãe. Não, isso aí nem vou falar isso. Isso aí já está ultrapassado. Eu acho que lá depois que Jesus morreu na cruz, isso já ficou ultrapassado. Ficou ultrapassado, isso já acabou. Não. Mas o amigo lá da faculdade, esse pastor, esse tem toda a razão. Toda a razão. O camarada que vai na macumba lá, não, esse cara é bom. Ele é. Aquela fofoqueira da minha vizinha, aquela que fica com prostituição lá no meu trabalho, não, esses aí, quando fala eu escuto. Isso é ladeira abaixo. Olha o que aconteceu aqui com o povo de Israel. O que Josué e Caleb falou, não, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. É nosso, foi Deus que mandou, Ele está com a gente. Aí vem vou chamar de feiticeiros de Israel. Não tem como. Não tem como. E às vezes na nossa vida isso também acontece. Então, de 12, 10 era maldizente. Nas nossas vidas, Deus também vai colocar 2 abençoados, e o inimigo vai colocar 10 malditos na tua vida e na minha. Para falar que não dá, isso aí não tem cura. Isso aí não tem cura. Irmãos, eu fui visitar uma pessoa uma vez doente. A gente foi num grupo de umas 6 pessoas. E o meu irmão olhou para a pessoa que estava doente e falou assim, olha, meu irmão teve essa doença e não teve jeito. Eu olhei para a cara dela e falei, isso é a bênção? Os irmãos entenderam? O inimigo sempre vai estar levantando um ou outro para decretar derrota. Falei, está repreendido em nome de Jesus. O nosso Deus é poderoso para curar, sim. É poderoso para abrir porta, sim. E às vezes você está aí, eu não vou conseguir cantar. Eu não tenho voz. Eu nunca vou ser um pregador. Eu não vou conseguir falar. Se o pastor falar, vai lá evangelizar, não é para mim, não. Eu não consigo nem falar. Sou muito tímido ao extremo. Irmãos, você tem um ministério escondido aí na tua vida. Dá lugar para Deus. Como não? Porque você não pode fazer o que eu estou fazendo aqui. Qual a diferença entre eu e você? Nenhuma. Só se preparar, dar lugar a Deus, e Ele vai te usar melhor do que Ele usa qualquer um de nós aqui. Se a vontade dEle for essa. Ele é poderoso para transformar a tua vida e a minha. E a gente fica dando ouvido a fofoqueiro de plantão, fuxico gospel, né? O pastor fala muito disso. A maldizentes, a gente que tudo vai dar errado. Não, você vai querer cantar no coral? Nem tenta, hein? A sua voz, quando você canta, dói até meu ouvido. Que isso, irmãos? Comece a escutar as bênçãos. Comece a escutar as pessoas que querem o teu bem, que falam a verdade de Deus para você. Comece a ouvir os 2 espias que são de Deus, os 10 que são usados por Satanás, repreende em nome de Jesus. Vamos ao versículo 14, o capítulo 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros. Olha o que aqueles 10 maldizentes fez com toda a congregação. Irmãos, se a igreja bobear, entra um enviado de Satanás aqui e contamina toda a igreja. Se não tomar cuidado com quem prega, com quem canta, com quem dá testemunho, entra o enviado das trevas e contamina toda a igreja.
toda a congregação de Israel virou contra Deus e contra Moisés e Arão. Olha isso, irmãos. E muitas vezes nós somos igreja e damos ouvido mais às redes sociais, aqueles camaradas que não tem compromisso com nada, do que o irmãozinho e a irmã que está sempre aqui falando de Deus. E aí nós queremos bênção, que Deus haja na nossa vida. Isso é o tipo de coisa que nos impede de continuar. Porque muitos são fariseus, como Jesus disse, eles não entram no céu e não querem que ninguém entre também, impeçam que os outros entram. Com heresias em cima de heresia, criticando a igreja, criticando o pastor, criticando quem canta, criticando quem evangeliza. Eles querem até mudar os contextos bíblicos, os textos bíblicos, e colocar a goela abaixo da igreja o que a sociedade quer. E a gente ouve muito aí fora, graças a Deus não dentro da igreja, que a voz do povo é a voz de Deus. Olha aqui, a voz do povo é a voz de Deus. Olha o povo aqui todo contra o que Deus mandou, desobedecendo, murmurando. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra dele, é a Bíblia Sagrada. Essa é a voz de Deus. É o que está aqui, a voz de Deus. Não é aquele comentarista que está no podcast lá, acabando com a vida dos pastores da igreja, acabando sem compromisso nenhum. Ah, na igreja todo mundo rouba, todo mundo é enganado, é lavagem cerebral, é isso e aquilo. Ele não vê o que Deus fez lá no Egito com o povo, ele não vê o que Deus fez com o povo aqui dentro da igreja. Ele não viu o que Deus fez na minha história, e está lá falando um monte de bobagem. Ele não viu o que Deus fez na tua história, e está falando um monte de asneira lá no podcast, que a igreja não é importante, que a Bíblia está errada. E essas transformações se devem a quê? A eles? Ao governo? Ao mundo lá fora? Não, essas transformações se devem à palavra do Senhor que entrou nos nossos corações e nos transformou, usando o quê? A igreja. Aleluia. E aí o que acontece? Eles estão querendo voltar para trás. E muitas vezes nas nossas vidas a gente quer voltar para trás, porque as coisas não andam conforme a gente quer. Eu já fiz 3 concursos, não passei em nenhum e me preparei. Está de mal com Deus. Estou esperando esse filho, não vem. Estou de mal com Deus. Estou no meu emprego, não consegui a promoção. Estou de mal com Deus. Quero cantar celírio disso, daquilo, não consegui ainda. Estou de mal com Deus. Ah, quero ser um pastor. Não consegui ainda. Estou de mal com Deus. É tudo desse jeito. Murmuração em cima de murmuração. E é o que acontece. A vida espiritual é uma caminhada. Aí nós vamos caminhando para trás. Na vida espiritual, na jornada. E essa vida espiritual nos leva até onde? Até a Canaã celestial. Ele estava na Canaã que manava leite e mel. Nós vamos para Canaã com Cristo. E essa caminhada de murmuração, nós estamos andando para trás. Cada vez mais longe da Canaã celestial. Porque nós colocamos os nossos problemas, as nossas derrotas, todo na conta de Deus. Na conta de Deus. Não na nossa incredulidade, na nossa murmuração, na nossa falta de preparo. Tudo Deus é culpado. Tudo Deus é culpado. E o que Deus quer para nós? Quer que nós cheguemos às nossas vitórias. Ele quer. Mas Ele quer que eu e você tenhamos fé. Que eu e você entendamos o que Ele quer para nós. Porque muitas vezes a gente entende o que nós queremos de Deus. E o que Deus quer para nós? Quantas vezes você veio na escola dominical esse ano para ver o ensino da palavra, para você entender o que Ele quer para você? Sem você entender a palavra, se o seu pai fala inglês e você é português, você não entende o que ele fala. Como você vai entender a vontade dele? Se você não vem para a escola dominical aprender a palavra e você não conhece a palavra, você é refém do que o povo está falando aí na internet. Você não conhece. Então o que eles vão falando, você vai engolindo. Você vai engolindo. Aí tudo fica errado para você. Vem aprender. Vem se dedicar a entender o que Deus quer para você. Se você continuar ouvindo essas baboseiras da internet.
Você não vai mais. Não vai mais. Não vai. Vamos continuar, irmãos. A hora já foi embora. Glória a Deus. Vamos ler o versículo do capítulo 14, os 5 em diante, irmãos. Do 5 ao 9. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção de que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha o texto, irmãos. Olha o que Josué e Calebe estão dizendo. Irmãos, por que esse medo? Quem pode contra o nosso Deus? Vamos para frente. Vamos lá conquistar, está logo ali. Quem estava com ele já não está mais, já estão amedrontados. Aquilo é nosso. Vamos lá. Vamos lá. Mas, irmãos, eles ouviram que podiam devorar os seus inimigos, conquistar. Mas a incredulidade já tinha tomado conta da fé. E se a gente deixar a incredulidade tomar conta da nossa fé, nada mais vai fazer sentido, nem vir na igreja. Nem vir na igreja. As suas conquistas não vão ter mais sentido. Não vai precisar falar, esse Deus não tem como mais me atender. Ele só atende os outros. Porque a incredulidade já cauterizou nossa mente. Já cauterizou. E não é isso que Deus quer para nós. Deus, Ele quer levantar pessoas que vão conquistar aqui, sim, materialmente, mas também espiritualmente. Ele quer levantar você também do seu ministério, para adorar, louvá-lo e servi-lo. Falar do amor dele, e também conquistas aqui terrenas. Por que não? Olha o conselho dos espias que são de Deus. Vamos conquistar. Vamos conquistar. Mas sempre a incredulidade, dizendo que não. E aqui, irmãos, vou adiantar um pouquinho. O castigo deles veio. O cálice da ira de Deus transbordou. E Deus disse a Moisés que ia acabar com todos eles. Aí eu vou dizer para os irmãos algo que eu senti no meu coração sobre a vida de Moisés. Deus disse para Moisés que através dele ia levantar um outro povo e ia acabar com tudo aquilo. E Moisés começa a interceder pelo povo. Não, Deus, não faz isso não. Senão aquele povo do Egito lá, vai dizer que você tirou eles, deu toda aquela vitória em vão. Eles vão dizer que todos que te seguem perecem. E Josué começa num diálogo com Deus, numa intercessão sem fim. Coisa que, geralmente, homens e mulheres de Deus estão fazendo pela igreja. Intercedendo grandiosamente para que você tenha vitória, para que Deus te guarde lá no trabalho, para que Deus te abençoe na tua vida financeira, no teu casamento. Homens e mulheres de Deus estão orando por você, sem você saber. E Moisés estava intercedendo por um povo que estava só murmurando. Imagina a cabeça de Moisés. Todo aquele povo reclamando. Todo aquele povo criticando. E o que ele faz quando Deus diz, vou acabar com todo mundo e vou levantar de você uma outra nação, um povo melhor. Não faça isso. Moisés implorou para Deus. Foi um teste de Deus com Moisés para ver se realmente ele é o líder que Deus queria. E aí o que acontece? Deus ouviu pela misericórdia Moisés e disse assim, tá bom, eu vou perdoá-los, porém, todos de 20 anos para cima não vão herdar a minha promessa e vão morrer no deserto.
E esses espias que são maldizentes, fofoqueiros, caluniadores, enviados de Satanás, vão morrer de peste, todos eles. E toda a congregação viu que eles morreram, conforme o Senhor falou. E os filhos de Israel, os de 20 anos para baixo, não entraram na terra prometida enquanto não se cumpriu o que Deus falou. Enquanto todos aqueles de mais de 20 anos não morreram no deserto. 40 anos foi essa peregrinação para cumprir o que Deus falou. Por quê? Murmuração e incredulidade. Não somos assim, irmãos. Nós somos chamados para ser fiéis, para ser adoradores, não importa a circunstância, não importa o tamanho do problema, nós servimos um Deus que é muito grande. O tamanho desse Deus implica no seu Filho na cruz, derramando o seu sangue por nós. O tamanho desse Deus é esse. O presbítero Francisco orou aqui dizendo, os benefícios que Deus nos tem feito através de Cristo. Ele orou aqui hoje. Esse é um Deus grande. Esse é um Deus gigantesco que foi louvado e adorado aqui. É esse Deus que nós servimos. Por que esse problema é maior do que ele? Não é. Você vai ter vitória, creia. Você vai ser curado. Essa porta vai ser aberta. Deus vai te preparar um marido, uma esposa de Deus. Continua orando. Continua crendo. Deus vai te abençoar lá no seu trabalho. Deus vai continuar te livrando, continue na fé, não ouça esses murmuradores, esses caluniadores, esses enviados das trevas. Sabe por quê, irmãos? Eu vou abrir aqui em Deuteronômio 8, para encerrar. Olha o que nos espera, irmãos. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 5 em diante. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de oliveiras, de azeites e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e cujos montes vocês extrairão o bronze, vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Louvado seja Deus. O que Deus está dizendo aqui hoje, irmãos? Canaã celestial é logo ali. Às vezes está doendo esperar. Às vezes a espera é dolorida. Às vezes é difícil. E ninguém sabe o que você está passando aí na tua casa, no teu trabalho, nessa tua enfermidade, no seu dia a dia, nessa cova que o inimigo te colocou, com esse leão gigante para você enfrentar. Mas entenda uma coisa, o mesmo Deus que livrou Daniel daquele leão, é o Deus que pode te livrar também desse leão. Esse leão não é maior que o Deus que eu e você serve. Essa fornalha que te colocaram, pode acreditar na fé que tem o quarto homem ao seu lado. E esse fogo não vai te queimar. Pode estar dolorido a espera, irmãos, mas a fé vai te trazer vitória. A esperança no Deus de Israel, no Deus vivo, no Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Vale a pena esperar, vale a pena continuar firme, vale a pena se libertar dessa droga, e se libertar do vício, se libertar da pornografia, da pedofilia, da prostituição, do adultério. Vale a pena, irmão, se libertar de tudo mal e obedecer e temer ao Senhor.
Ele vai continuar nos abençoando e nos levando ao caminho da Canaã celestial. Não está demorando, mas está logo ali, irmãos. Está pertinho. É um pulinho. Fica firme. Seja Josué, seja Caleb. Fique na esperança, na fé, que você vai ter essa vitória, que o meu Deus e o teu Deus é maior que esse problema. A murmuração, irmãos, tirou a vitória desse povo. A infidelidade, a incredulidade tirou a vitória desse povo. Então Deus está nos dizendo, creia, tenha fé, porque Ele já demonstrou na cruz do Calvário qual será a nossa vitória. Ele já demonstrou na cruz do Calvário o que nos espera. Vamos acreditar, irmãos, está logo ali. Peço permissão ao pastor para a igreja ficar de pé, vamos orar? Irmãos, vamos orar. Canaã está logo ali, irmãos. A tua vitória está logo ali. Vamos orar com fé. Peço que os obreiros intercedam pela igreja. O pastor disse que hoje estava diferente. Eu creio, irmãos. Deus vai te curar. Deus vai realizar o seu plano. Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar o teu trabalho. Creia. Ouça. Seja Josué e Caleb esta noite. Não olhe para aqueles murmuradores, para os enviados das trevas, para os derrotados. Creia, a tua vitória está logo ali. Canaã está pertinho. Deus vai abençoar a tua vida. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, obrigado pela tua santa palavra, Pai. Eu sei que muitos ouviram a tua palavra e guardaram no coração, mas também tem muitos que ainda não estão acreditando, Senhor. Transforma todas as vidas aqui esta noite, que nós possamos ser capacitados pelo Teu Espírito Santo, ter o dom da fé, começar a crer nos Teus milagres, no sobrenatural espiritual de Deus. Que o Senhor venha abençoar os ministérios que estão parados aqui esta noite. Avivamento, Pai, que a Tua igreja precisa, que comece a ser derramado esta noite na Tua igreja. Ó Senhor, muitas portas de emprego que estão esperando os teus servos, muitas bênçãos que estão esperando os teus servos, estão impedidas pela murmuração. Eu repreendo em nome de Jesus, vai cair por terra toda incredulidade, toda murmuração, toda fofoca, toda cobiça, e o Senhor vai levantar homens e mulheres vitoriosos para o teu reino, Pai. Homens e mulheres que vão dar testemunho da vitória, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres que vão dar o testemunho da cura, da renovação, Senhor, da prosperidade do Senhor Jesus. Continua abençoando a Tua igreja, Pai. Nós cremos no Teu poder, e nós cremos, Senhor, que Canaã está logo ali. Amém. Aleluia, glória a Deus.